No dia 6 de dezembro de 2024, a pacata cidade de Coité do Noia, em Alagoas, foi palco de um crime que chocaria o Brasil e deixaria marcas permanentes na vida de uma jovem estudante de 19 anos, Maria Daniela Ferreira Alves. O que começou como uma confraternização escolar entre colegas terminou em uma sequência de eventos brutais. Maria Daniela foi dopada, abusada, agredida e asfixiada em uma chácara do povoado Poção, propriedade da família de Vitor Bruno da Silva Santos, um jovem de 18 anos identificado como o principal suspeito do crime. E hoje Maria Daniela luta contra graves sequelas neurológicas que a impedem de realizar até mesmo as tarefas mais simples do cotidiano. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje eu vou narrar os detalhes e também a cronologia dos eventos que impactaram diretamente a vida de Maria Daniela. Eu também vou abordar os desdobramentos da investigação policial e os próximos passos da justiça. Esse caso me mandaram como uma sugestão aqui nos comentários, falaram que esse caso não estaria tendo a atenção que deveria, eu pesquisei e decidi trazer para vocês. Mas antes de continuar, você precisa saber que o método BioWay do professor Jonas Bressan está com 57% de desconto. Sim, o melhor curso de inglês na internet está com um preço ótimo. O curso está no valor de R$ 296,99 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Então, se você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BioWay do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link com desconto aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Acesse o link e dê uma olhada também nos relatos dos alunos do professor Jonas Bressan. Bom, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Tudo aconteceu em uma sexta-feira, no dia 6 de dezembro de 2024, quando a Maria Daniela Ferreira Alves, uma jovem de 19 anos, cheia de sonhos e expectativas, aceitou o convite para participar de uma confraternização do colégio em que ela trabalhava. Naquele mesmo dia, além da confraternização, ela também tinha um encontro marcado com um ex-colega de classe dela, o Vitor Bruno da Silva Santos. Ela então havia combinado com seus pais que assim que a confraternização do colégio terminasse, ela ligaria para que eles fossem a buscar. Mas conforme o dia foi se passando, a Daniela avisou ali durante o dia que eles não precisariam mais buscá-la na confraternização porque ela dormiria na casa de uma amiga. Porém, às 2 horas da manhã, na madrugada daquele dia, os pais da Daniela, o seu Domingo e a dona Sandra, receberam uma ligação que vinha do celular da filha deles. Porém, quando o seu Domingo atendeu a chamada, quem estava do outro lado da linha era a enfermeira da unidade básica de saúde. E ela disse apenas o seguinte para aquele pai: venha correndo porque a Maria Daniela está muito mal. Eles não faziam ideia do que havia acontecido, mas eles se dirigiram imediatamente para a unidade de saúde onde a filha havia sido levada. E chegando lá, o seu Domingo perguntou à equipe quem teria levado a sua filha até o local, mas o médico, antes de mais nada, perguntou se a Maria Daniela usava algum tipo de substância ilícita. E o pai dela falou que, até onde ele sabia, a filha dele não usava nada e o máximo que ela fazia era tomar uma cerveja quando tinha algum evento. Porém, os exames feitos na Maria Daniela constataram que naquela madrugada ela havia ingerido 5 tipos diferentes de substâncias químicas. E uma delas é conhecida como um tipo de sedativo usado como facilitador de crimes sexuais. Obviamente, ficou claro que a Maria Daniela não havia consumido essas substâncias por livre e espontânea vontade. Aí já peguei a moto rapidinho e pisamos pro Coité. Quando a gente chegou lá, se encontrou com ela numa marca daquela, já para sair com ela para Arapiraca, que é por emergência, e a gente não sabia o que tinha acontecido porque ninguém falava. A minha esposa ainda perguntou pro rapaz, que eu perguntei só pro médico, quem trouxe ela? Aí ele falou, a sua filha usa droga? Eu falei que a gente conheça, não, ela bebe. O comentário que eu sempre comprei, aí veio uma cerveja, quando nós ia para uma festa, também foi feito todos os exames e não deu droga no corpo dela. Deu o que colocaram na bebida dela. Agora, quem colocou, não posso afirmar para o senhor que eu não estava no momento. Ela foi conduzida da casa dessa amiga até a chácara, que rediz a família do rapaz. E lá foi quando a gente soube da notícia, 2 e pouco da manhã.
Aí quando nós chegou no posto, o médico também não falou nada, pegou aquela pranchetinha que eles escrevem, levaram, depois de 3 dias, a gente ficou sabendo, pelo o que eles botam lá no quarto que ela está, suspeita de abuso sexual. E o Domingo, naquele momento, ficou sabendo que, após chegar à casa da sua amiga, naquela noite onde a Maria Daniela iria dormir, elas foram juntas até uma chácara situada no povoado Poção, na zona rural de Coité do Noia, um município no interior de Alagoas. Essa propriedade pertencia à família do Vitor Bruno. E o que aconteceu naquela chácara ainda permanece envolto em detalhes que a investigação policial busca esclarecer. Então, eles conseguiram esclarecer apenas parcialmente. E o que se sabe até o momento é que a Maria Daniela, em algum momento naquela madrugada, foi dopada logo após chegar na chácara. Como os exames toxicológicos realizados revelaram a presença dessas substâncias químicas em seu organismo, logo ficou claro que tudo poderia ter sido premeditado. Então, a Maria Daniela teria caído em algum tipo de emboscada. A combinação dessas substâncias deixou a Maria Daniela completamente vulnerável, incapaz de reagir ao que viria a seguir. Acontece que, após ser dopada, naquela chácara, ela foi também abusada. Mas a violência não parou por aí. Ela foi também brutalmente agredida e asfixiada, sofrendo um traumatismo craniano grave. E isso comprometeu diretamente a sua saúde, deixando sequelas nela. Não há testemunhas diretas mencionadas nas matérias até o momento para detalhar o momento exato do crime, porém os laudos médicos e periciais concluíram que ela foi vítima de violência física e sexual. E foi tão grave a agressão que deixou a Maria Daniela em estado crítico. Ela então foi levada para aquela unidade de saúde e ainda não tem detalhes de como ela foi socorrida, quem teria a levado até o local, mas o que se sabe é que aquela noite, que deveria ser de festa e encontro, se transformou em um verdadeiro pesadelo. Entre os dias 6 e 11 de dezembro de 2024, a Maria Daniela permaneceu na UTI em coma. Foram 5 dias de angústia para toda a sua família e durante esse período ela ficou internada ali na unidade de saúde. E ela recebeu cuidados intensivos para tentar estabilizar o seu quadro de saúde. E o traumatismo craniano, resultado das agressões e também da asfixia que ela sofreu, infelizmente causou danos neurológicos severos na Maria Daniela. E após sair do coma, a mãe dela conta que a Maria Daniela estava tão agitada que ela tinha que ser amarrada na maca. E a Maria Daniela falava sobre estar com medo de alguém porque essa pessoa iria buscá-la ali no hospital. Ela foi diagnosticada com sequelas neurológicas de ordem motora e mental, além de transtornos psiquiátricos decorrentes do trauma vivenciado. Então, claramente, a Maria Daniela, assim que acordou do coma, estava completamente traumatizada. E o coma da Maria Daniela não foi apenas uma pausa em sua consciência, foi também o início de uma transformação forçada em sua vida. Acontece que quando ela finalmente acordou, no dia 11 de dezembro de 2024, ela não era mais a mesma. Ela ficou com sequelas neurológicas. Passei 5 dias sem eu estar perto dela, que ela passou praticamente na UTI, durante os 5 dias. E eu ia todo dia visitar ela de 11 horas da manhã, e eu e meu esposo, só entrava eu com meu esposo, não queria ver a situação dela. Ela estava tão agitada que eles amarravam a mão dela e as pernas. Ela era amarrada. Aí eles disseram que não preocupasse não, porque ela se remexia muito para não machucar. Ela começava, sai de cima de mim, eu não quero, eu tô com medo. Eu digo, a minha filha tá com medo de quê? De fulano, mãe, fulano veio me buscar. E nós estamos falando aqui de uma menina que antes levava uma vida normal e ativa. O laudo médico dela aponta que a paciente foi submetida a um período de privação de respiração por causa da asfixia, levando a um comprometimento cerebral muito importante, necessitando no momento de assistência médica especializada e também de equipe de reabilitação. E desde então a Maria Daniela enfrenta graves sequelas e precisa de ajuda para realizar atividades básicas, conforme relatado pelo pai dela. Essa transição na vida dessa menina, de uma jovem saudável para uma pessoa dependente de cuidados médicos, é um dos aspectos mais trágicos deste caso. Isso após uma noite comum na vida de uma menina de 19 anos, que ela esperava passar entre amigos, ter um encontro com alguém. Porém, tudo culminou em uma violência extrema que mudaria para sempre a vida dela.
A Polícia Civil de Alagoas assumiu o caso logo após o crime, sob o comando do delegado Diogo Martins, chefe de operações da Delegacia Regional de Palmeira dos Índios, e a investigação avançou rapidamente para identificar o responsável pelo crime e também reunir provas que sustentassem a acusação contra esse rapaz. Os laudos médicos foram fundamentais na investigação porque eles confirmaram o abuso, detalharam também as lesões causadas pelo traumatismo craniano e também identificaram aquelas 5 substâncias químicas no sangue da Maria Daniela, que provavelmente ela pode ter ingerido em alguma bebida, como normalmente criminosos sexuais fazem com as suas vítimas. Esses elementos reforçaram a tese de que esse crime foi premeditado, com esse uso de substâncias para incapacitar a vítima antes da violência sexual e física. Hoje o Vitor Bruno, filho dos donos daquela chácara onde o crime ocorreu, é apontado como o principal suspeito do crime. E a relação entre os dois antes de tudo acontecer não é detalhada aqui nas fontes. Não se sabe se eles eram amigos próximos ou apenas conhecidos. Mas o fato do crime ter sido ocorrido em ambiente controlado pelo Vitor Bruno, onde era a propriedade da família dele, deixa claro que ele tinha a oportunidade e também os meios para executar o crime contra Maria Daniela. Até agora, a polícia não divulgou, pelo menos nas informações disponíveis até o momento, se outros participantes dessa festa na chácara foram investigados ou se houve testemunhas que corroborassem com os eventos. E com base nas evidências disponíveis até o momento, a Justiça de Alagoas decretou a prisão preventiva do Vitor Bruno. Porém, quando os policiais foram cumprir o mandado, o Vitor Bruno já estava desaparecido. Ele foi oficialmente declarado foragido e a polícia passou a contar também com a colaboração da população para tentar localizá-lo. Inclusive, tem um número de disque denúncia caso alguém tenha alguma informação, que é o 181. E as informações são todas mantidas em anonimato. O Vitor Bruno e a sua família, antes dele ser considerado um foragido, tentaram apresentar uma versão alternativa dos fatos. Ele gravou um vídeo junto com seu pai, onde ambos negam as acusações e, segundo o pai dele, a Maria Daniela passou mal enquanto estava com o filho na chácara e o filho teria agido como um grande homem ao prestar total assistência a ela. Então, o pai do principal suspeito deu a entender que a Maria Daniela estaria nessa situação hoje de saúde por causa de um mal súbito e não por causa de uma agressão que ela sofreu. Porém, conforme eu falei para vocês, os laudos médicos já comprovaram que sim, ela foi vítima de uma agressão brutal. Nessa gravação, o pai do Vitor Bruno afirma que a vítima ingeriu álcool naquela noite, mas não com o seu filho, uma vez que, segundo ele, o seu filho não consome esse tipo de bebida. Então, o pai do Vitor Bruno tentou defender o filho e questionar a versão oficial apresentada até agora da investigação, porém as provas materiais, que são os laudos toxicológicos e médicos, comprovam que algo muito errado aconteceu naquela chácara e que a Maria Daniela foi a única vítima aqui de um crime brutal. A presença aí das 5 substâncias químicas no organismo dela, incluindo também um sedativo associado a crimes sexuais, tornam improvável que ela tenha simplesmente passado mal de forma natural naquela chácara. Fica muito claro aqui que ela passou mal graças a esse coquetel que ela ingeriu, provavelmente sem saber que aquelas substâncias estavam ali dentro, e também por causa das lesões físicas que ela sofreu, causando até um traumatismo craniano nela, o que indica uma violência incompatível com a ideia de um mal-estar espontâneo. E para piorar toda essa situação, o pai do principal suspeito, após os fatos, ofereceu que o seu filho se casasse com a Maria Daniela. Sim, para tentar reparar o crime que supostamente o seu filho cometeu, ele ofereceu um lugar para o criminoso morar com a vítima desse caso, que é um absurdo ainda maior, como se um casamento fosse reparar alguma coisa aqui nesse caso, e como se a Maria Daniela fosse querer se casar com seu algoz. 4 meses após o crime, o maior suspeito do caso ainda não foi preso e as sequelas na vida da Maria Daniela permanecem. Porém, felizmente, ela sobreviveu a esse ataque. A vida da Maria Daniela, que antes do crime era marcada pela energia típica de uma jovem de 19 anos, acabou sendo levada a uma rotina de limitações. O caso da Maria Daniela Ferreira Alves é uma tragédia em múltiplas dimensões. Para a vítima, representa a perda de uma vida plena, pelo menos momentaneamente, enquanto essas sequelas ainda não foram superadas. Para sua família, é uma batalha diária contra a dor e a busca por justiça. E até o momento, o responsável ainda não foi capturado.
Vitor Bruno da Silva Santos, aos 18 anos de idade, se tornou símbolo de uma violência que transcende a idade ou contexto social. A sua fuga, facilitada ou não por circunstâncias desconhecidas até o momento, prolonga a angústia de uma família que já sofreu demais e quer justiça pela filha deles. E aquela chácara do povoado Poção, que já foi um lugar provavelmente de encontros e celebrações de família, agora carrega a memória de um crime que chocou Alagoas. E esse caso não termina aqui. O Vitor continua foragido e a Maria Daniela está sob cuidados médicos. Essa história, então, permanece em aberta, essa investigação também, à espera de um capítulo final que traga punição ao culpado e também apoio à principal vítima desse caso. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Esse caso ainda está em aberto, ainda está em investigação. Esse é um caso um pouco diferente, a vítima sobreviveu e isso é uma notícia ótima, mas o suspeito, o principal suspeito desse crime continua foragido e ele precisa ser preso. Então, se esse vídeo repercutir bastante, chegar em pessoas de outros estados, se chegar até Alagoas e alguém souber de qualquer informação, você pode entrar no Disque Denúncia 181 e fazer a sua denúncia que permanecerá anônima. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo caso.